tudo bem? Se você gosta de dicas sobre saúde e qualidade de vida, está no lugar certo. O De Bem com Você conta com reportagens e entrevistas com especialistas com foco no seu bem-estar. E no programa de hoje eu recebo o ortopedista Fabiano Azevedo, que vai conversar com a gente sobre quais são os principais cuidados no quadril. Doutor Fabiano, tudo bem? Tudo bem? Como Obrigada. vai, Gi? Eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos. Para a gente começar, quais são as principais funções, do nosso quadril? Então, o quadril é uma região muito importante, é uma articulação muito importante do corpo humano, pois ele é responsável por estabilizar toda a parte superior, do nosso organismo, e ele é uma enoartrose que ele possui várias mobilidades. Ele possui são 6 movimentos: a flexão, a extensão, a abdução, a adução e a rotação externa e a rotação interna. Então ele é responsável por sustentar aí mais de 50% da nossa carga aí do nosso organismo. Nossa, eu imagino que por isso é tão importante cuidar dessa região específica do nosso corpo. Sim, é muito importante, porque a gente tem que evitar problemas, e se você quer ter um bom desenvolvimento ou na atividade esportiva ou na atividade do dia a dia, é legal que você tenha um quadril saudável, sem dúvida. E lesões no quadril pode atingir qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. A gente está muito acostumado a pensar que lesões do quadril são só pacientes idosos, e na verdade não é. A gente tem, por exemplo, a patologia que mais acomete, uma das mais comuns do quadril, que é a tendinite e a bursite. São patologias que geralmente atingem pacientes mais jovens. A gente tem a síndrome do impacto, que também é uma patologia de pacientes mais jovens. Então, assim, a gente tem uma série, a osteonecrose, uma doença displásica do quadril, que ela acomete pacientes recém-nascidos. Então, assim, a gente tem várias patologias e que são acometidos em várias etapas e várias faixas etárias. Então, assim, não é correto você pensar, só patologias idosos. De quadril só idosos. Não é o comum. Mas é o que a gente vê que tem mais repercussão. Mas na especialidade de quadril, a gente vê que são várias patologias em várias faixas etárias. Inclusive recém-nascidos, Exato. A repórter Isabela Cunha conversou com uma fisioterapeuta que passou dicas valiosas de como prevenir dores no quadril. Doutor, vamos conferir? Vamos lá. Oi Gisele, tudo bem? Hoje eu vim me encontrar com a fisioterapeuta Bianca, que vai contar pra gente quais cuidados devemos ter com o nosso corpo, especialmente a região do quadril. E aproveitando, você que tá aí em casa, de repente você derruba um objeto no chão, você sabe a maneira correta de abaixar para pegar? E como se sentar durante o expediente de trabalho? Ficou na dúvida? Então vem conferir. Então, Bianca, pra gente começar, o Rafael está sentado de uma forma adequada? Olha, o Rafael, ele tá sem usar o encosto da cadeira, então a nossa primeira orientação, Rafa, é chegar o quadril mais para trás, você usar o encosto da cadeira. Essa cadeira tem apoios de braços, então a gente recomenda usar os apoios de braço quando estiver próximo à mesa. E a próxima coisa que a gente tá vendo aqui é que o Rafael não tá encostando os pés no chão. A cadeira tem uma regulagem. Rafael, pode descer um pouquinho a cadeira até você conseguir encostar os pés no chão. Isso, agora ele conseguiu utilizar o apoio do chão para diminuir um pouquinho a sobrecarga do quadril. Bianca, existe algum alongamento que pode ser feito durante o expediente de trabalho? Tem sim. A gente pode orientar uma circundução da cabeça para os dois lados, um alongamento da própria região da cervical. Rafa, puxa o pescoço para um lado, puxa para o outro, segura mais ou menos uns 20 segundos. Pode fazer uma rotação de ombros para trás. Isso. E para a parte das pernas, a gente pode dobrar uma perna sobre a outra. Isso. E flexionar o corpo um pouquinho para frente para poder sentir alongar a parte tanto da coluna quanto a parte de trás da coxa. Bianca, e como que é a forma correta de se agachar para pegar um objeto? Olha, no dia a dia a gente acaba no impulso indo de uma vez buscar um objeto no chão, sendo que o correto seria a gente distribuir o peso do nosso corpo em todas as articulações. Se a gente conseguir usar a articulação de coluna, quadril, joelho e tornozelo, a gente distribuiu bem o peso daquilo que a gente está levantando nas articulações.
Bianca, conta pra gente quais os benefícios da fisioterapia. Os benefícios da fisioterapia são muitos, incluem a melhora da mobilidade das articulações, incluem o fortalecimento específico de determinados grupos musculares, melhora do alongamento, e pensando principalmente no quadril, como você falou, o nosso quadril é uma articulação muito grande que suporta todo o peso do nosso corpo e por isso ele precisa ter uma boa base de fortalecimento. Então a gente indica exercícios específicos na prática de uma atividade física, para melhorar a mobilidade da pessoa durante o dia, no caminhar, no trabalho, no período que permanece sentado na cadeira do trabalho. E como que eu sei que algo não está legal no meu corpo? Quando a gente, dentro de uma prática de atividade física, sente alguma dor diferente do habitual, quando passam alguns dias que você está sentindo uma dor, um incômodo, aquilo está incomodando nas atividades do dia a dia, no trabalho, é o ideal buscar o serviço de fisioterapia para que a gente possa começar o tratamento o quanto antes. E aproveitando que a gente está falando de atividade física, quais as recomendações que você deixa para os corredores e para as pessoas que praticam a atividade? Então, a orientação principal é usar o fortalecimento muscular também, não só a corrida de rua. Essas pessoas precisam ter uma segunda atividade, como uma musculação ou um exercício direcionado, pensando no quadril para a parte de glúteo, toda a região do quadril. E também pensar num calçado adequado para a prática dessa atividade física. Muito obrigada, Bianca. Então, essas foram as recomendações que a fisioterapeuta Bianca deixou pra gente. É com você, Gisele. Muito obrigada, Isabela. Doutor Fabiano, a fisioterapeuta falou de alguns sintomas que a gente pode perceber que algo não está bem com o quadril, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? Quais são esses sintomas? Os sintomas, os mais claros e mais clássicos são a dor recorrente, porque assim, é muito comum, quando você faz um excesso de uma atividade física, você sentir algum incômodo. Sim. Mas se esse incômodo, essa dor, ela é recorrente e ela é constante, já dá para acender uma luzinha ali e você já se preocupar e procurar uma ajuda. E mesmo sem atividade, de repente eu sinto a dor e não fiz atividade física nenhuma. Também, tem que também. ficar atento. E também a limitação de movimento. Você sempre fez uma movimentação normal, fisiológica, e aí a partir de um determinado momento você começa a sentir uma restrição. Ah, doutor, eu não estou conseguindo rodar a perna para dentro direito, ou para fora, ou flexionar meu quadril. Eu estou começando a bloquear esse movimento, também é um sinal aí clássico de você ter que procurar ajuda. Ótimo. E a fisioterapeuta falou a questão de sentar, né? Encostar para não sobrecarregar aqui o peso no quadril. Existem alguns outros cuidados que a gente deve ter na hora de sentar, pegar peso, enfim? Sim, pegar peso principalmente, né? Porque pegar peso a gente tem várias a gente pensa modalidades. só na coluna, né? Exatamente. Mas assim, uma coisa que está muito intrínseca e não tem como você separar é o quadril da coluna. Tá. Tanto que a grande parte das musculaturas, elas saem da coluna e vão fazer a inserção na coluna, a origem na coluna e a inserção no quadril. Então elas estão interligadas. Sim. Então tudo que você também sobrecarrega a coluna, você provavelmente também vai prejudicar e sobrecarregar o quadril. Então assim, você tem que evitar esportes de muito impacto constante, você tem que evitar um peso excessivo em algumas modalidades que você não tem muita orientação. Todo exercício ele é muito bem-vindo, feito de forma adequada. E com orientação de um especialista. E com orientação de um especialista, porque de forma inadequada você pode ter e vai ter algumas lesões que você não teria se não fizesse aquela atividade inadequada. Tá certo, doutor. Bom, e a alimentação, ela ajuda, uma boa alimentação, na verdade, ajuda no bom funcionamento de todo o organismo. Mas Sim. Quando o assunto é quadril, existem aí alguns alimentos que podem contribuir com o fortalecimento dessa região, enfim, Então a alimentação ela é muito importante tanto para a parte muscular quanto para a parte óssea e principalmente na parte óssea, porque depois de uma certa idade a gente tem que se preocupar também com a osteoporose. Tá? A osteoporose o que é? É uma diminuição da calcificação e do fortalecimento ósseo. Então, a alimentação rica em cálcio, em alimentos que são ricos em cálcio, são bem necessários e importantes para você ter uma longevidade e um amadurecimento ósseo bem feito.
Dá pra gente citar alguns exemplos para o telespectador que está em casa? Leite, por exemplo, queijo. O queijo, por exemplo, ele tem 3, 4 vezes mais cálcio do que o leite em si, né? Então a gente tem vários derivados do leite que podem ser utilizados e podem ser ofertados para a gente ter uma boa calcificação óssea. Ótimo! Bom, gente, as lesões no quadril podem ter diversas causas e atingir qualquer faixa etária. Porém, existe uma incidência grande nos idosos. Na volta do intervalo, a gente vai entender por que isso acontece e principalmente, né, doutor, como evitar que os idosos machuquem aí o quadril. A gente volta já já. Estamos de volta e você também pode sugerir temas e encaminhar suas dúvidas para o De Bem com Você. Toda semana a gente deixa uma caixinha de perguntas com o tema da gravação. E no decorrer do programa, o Dr. Fabiano, que é o nosso convidado de hoje, vai responder as perguntas que chegaram para a gente. Por meio do nosso Instagram, você também fica por dentro de toda a nossa programação. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no ladinho da sua tela e interaja com a gente. Doutor Fabiano, antes do intervalo, nós ficamos devendo, né, explicar por que é tão comum lesões no quadril de idosos. É porque tem algumas lesões que elas são degenerativas, né? Então, assim, primeiramente você tem um componente genético envolvido. Então, assim, se você não tem um componente genético, ou não teve um trauma, ou não teve uma fratura, não teve um efeito agudo desencadeante, provavelmente você não vai ter problemas no quadril. Mas se você tem algum componente genético, as patologias aí que a gente vai observar e que vai dar mais atenção é o idoso. Por quê? Porque vão chegar num ponto que é cirúrgico. E isso é que é muito importante a gente frisar. Por quê? Porque o ideal é a gente hoje ter uma gama de tratamentos para várias lesões, principalmente para a degenerativa, que é a artrose, que é o desgaste da cartilagem. A gente tem uma gama de tratamentos. Então, o ideal é você fazer essa prevenção e fazer esses tratamentos para não deixar chegar num ponto cirúrgico. Porque todo mundo pensa, não, eu vou deixar para tratar, eu tô com dor, mas eu vou deixar para ir no especialista quando essa dor aumentar muito ou quando eu não estiver conseguindo mais movimentar. Não, isso é errado, porque a gente tem que evitar essa atitude. É possível evitar a cirurgia. É possível evitar. Hoje a gente tem uma infinidade de tratamentos medicamentosos, fitoterápicos, de fisioterapia, como a gente discutiu no primeiro bloco. Fortalecimento, a viscossuplementação, aplicações, medicamentos. Então a gente tem uma gama de tratamentos. Então, assim, o interessante é evitar deixar chegar no final, que é o degenerativo. Por isso que os idosos com uma idade mais avançada, eles vão ter mais tempo de degeneração desse quadril, então são comuns mais as patologias de desgaste, não em patologias gerais, como a gente citou no primeiro bloco, porque tem patologias às vezes que acometem as crianças. Sim, recém-nascidos. Recém-nascidos, né? A doença displásica, por exemplo. Então, mas as doenças degenerativas, sem dúvida nenhuma, acometem em maior número os idosos. E aproveitando que o assunto são os idosos, quais os cuidados que as pessoas devem ter em casa para evitar, principalmente uma fratura, né, no quadril? A fratura, primeira coisa, a mulher mais precocemente por causa da menopausa, o homem um pouco mais tardio por causa da andropausa, mas o homem também não está descartado essa prevenção, prevenir a osteoporose. Então, você tem que determinar se o paciente tem osteoporose. Todo mundo pensa só em, comer alimentação rica em cálcio. Não, não é só isso. Às vezes o defeito é na absorção do cálcio. Às vezes o defeito é na vitamina D, que no processo de síntese e jogar esse cálcio para dentro do osso, está falhando. Então, tem várias causas da osteoporose. Então, primeira coisa, evitar a osteoporose. Segunda coisa, pacientes idosos, fazer uma prevenção dentro de casa, evitar tapetes,
que escorregam. De repente colocar uma barra ali para E barras para pacientes de mais idade. Verificar a situação do banheiro, onde tem bastante escorregamento e fraturas no banheiro. Evitar escadas de poucos degraus dentro de casa. Então tem várias formas da gente evitar fraturas e quedas no idoso. Evitando quedas, você já vai estar evitando fratura. Sim. E evitando osteoporose, você vai estar evitando a fratura espontânea. Ótimo. E também quando a gente fala em quadril, uma doença que é bastante comentada, é artrose. Sim. O que é essa doença? Sim, Qual é essa a doença? artrose é o desgaste da cartilagem. A cartilagem é a substância que tem no quadril entre uma parte articular e a outra, evitando o toque ósseo, evitando que raspe osso com osso. Então, a artrose é o desgaste dessa cartilagem. Então, vamos supor, aqui, por exemplo, a gente tem um acetábulo, tá? Que é a porção do anel pélvico, onde fica a bacia. A cartilagem seria esse branco, tá? Esse branco aqui no meio. Então, a artrose é o desgaste, a destruição dessa cartilagem. E vale lembrar que a artrose, ela é progressiva e irreversível, ou seja, o que você desgastou não volta mais. Entendi. Por isso, tamanha importância em preservar e prevenir o desgaste. Porque depois que você teve o desgaste, você não tem reposição de cartilagem. A gente sempre fala aqui, prevenir é muito melhor do que remediar. Sem dúvida. O tratamento para as fraturas no quadril depende de cada organismo e em qual local e a idade que ocorreu a fratura ou o desgaste. E isso pode ser substituído por uma prótese ou não, né? O doutor trouxe aqui alguns exemplos de prótese. Mostra pra gente, por favor, doutor. Aqui, por exemplo, é uma prótese de quadril, a prótese não cimentada, que é uma das mais modernas, tá? Que é a de cerâmica com polietileno. Isso é o componente que vai dentro do fêmur e esse na bacia, é o acetábulo. O organismo tá? aceita bem esse material? Aceita no muito nosso bem. corpo? O índice de rejeição é muito baixo, tá? Ele tá em torno aí de 0,01% de rejeição. Entendi. Tem tamanhos diferentes? Tem tamanhos diferentes, qual que é a diferença um para cada organismo. Ah, a gente, por exemplo, uma prótese de fêmur que vai ser implantada, ela tem de 1 a 18 tamanhos. Então você, na hora, com as fresas, você determina qual o tamanho. Às vezes o seu vai ser o número 3, o meu vai ser o número 6, o de um paciente mais alto vai ser um número 10, 12. Então ele varia nesse sentido. No par tribológico, que é as conexões, a gente tem o polietileno, que é o plástico, tá? Hoje utilizado um ultra peso molecular para durar mais. E a gente tem a cerâmica, tá? A cerâmica é que substitui a cartilagem? A cerâmica que vai ser o contato exatamente. Não, vai ser substituído todo esse implante. Mas a cartilagem faz esse papel como se fosse esse amarelinho de dentro. A cerâmica faz o papel da cartilagem, então? Na verdade, o metal e a cerâmica vai fazer o papel da cartilagem, porque a gente vai tirar a cartilagem. Retira tudo e substitui por essas peças. Na verdade, vai retirar muito pouco, porque ela já foi destruída, então vai ter muito pouco. Na verdade, a gente vai praticamente implantar isso aqui no osso. Entendi. Geralmente anestesia geral, imagino. Não, é uma hack. O pacientinho fica acordado, às vezes, conversando com a gente dá uma sedadinha nele, ele dorme, mas é legal até a gente estar com o paciente em contato para ver como ele está evoluindo. Tá certo, doutor Fabiano. E essa maior aqui, a última? Essa maior já é uma haste de revisão. Vamos supor, você pôs uma prótese, por exemplo, essa que é mais antiga, uma metal e uma cimentada. Eu tenho pacientes, por exemplo, eu estou na especialidade há mais de 16 anos. Então, vamos supor, as próteses de 16 anos atrás, elas duravam em média de 15 a 20 anos. Hoje, elas duram de 25 a 30, essas mais modernas, de cerâmica. Então, vamos supor, eu tenho pacientes de 15 anos atrás com uma prótese dessa que desgastou. E aí, esse desgaste tem que trocar essa prótese. Aí a gente utiliza as de revisões que são maiores. Ou o paciente tem uma dessa mesmo, uma dessa nova, e ele cai de moto, ele bate o carro, ele tem um acidente e ele quebra o fêmur. Aí ele substitui por essas maiores, exatamente. Entendi, doutor.
cirurgia no quadril geralmente assusta, não é verdade? Nós recebemos um depoimento do Fernando, que passou por esse procedimento e agora vai contar pra gente como foi a recuperação dele. Por favor, Matheus. E eu vim falar um pouquinho da cirurgia de artroplastia de quadril. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tive uma recuperação excelente, por sinal. Em 2017 comecei com dores, achando que era algum problema na coluna, mas depois eu vinha com muitas dores, mancando bastante, em qualquer estado que eu ficasse, sentado, deitado, andando, muitas dores. Fiz o raio-x de quadril e fui diagnosticado com uma artrose bem avançada. Hoje em dia sou uma outra pessoa, sem dores. Fiz a primeira cirurgia em 2019 e depois a segunda cirurgia em 2020. Passei, pelo andador, pela muleta, mas o que foi 100% do resultado foi a fisioterapia. E também o trabalho da ortopedia. Hoje a cirurgia é muito avançada, as próteses estão aí muito avançadas e ninguém merece ficar sentindo dor. Então eu vim passar um pouquinho do meu depoimento aí para vocês e espero estar ajudando aí, tá bom? Ajudou bastante. Obrigada, Fernando, pelo depoimento. Doutor, como oferecer mais qualidade de vida para o paciente que passou por uma cirurgia como essa? Sim, é o que o Fernando citou. O Fernando é um paciente muito fácil, né, de operá-lo, porque ele é um enfermeiro, então ele já tinha noções. E a gente começou o tratamento dele em 2017, mas a primeira cirurgia foi em 2019, eu segurei o máximo possível. A gente teve um sucesso muito grande com ele e rápido, porque ele já tinha noções fisioterápicas também. E ele seguiu muito as nossas orientações. Então ele operou, se eu não me engano, primeiro o quadril esquerdo em 2019 e o quadril direito logo no ano seguinte, que é o que é muito comum. Quando o paciente tem artrose nos dois quadris, ele perde essa mistificação, que é muito difícil a cirurgia e muito grande e complexa, ele quer operar o outro logo em seguida. Entendi. Bom, e já que o Fernando falou sobre a recuperação dele, toda a recuperação precisa passar, né? Pela fisioterapia precisa, andador, muleta, tem que respeitar esse tempo. Precisa, tem que respeitar esse tempo para ter uma evolução boa e rápida, entendeu? E que bom que todas as cirurgias acabam bem, né? Igual Sim. O próximo depoimento que a gente vai acompanhar, que também é outro Fernando, o xará do Fernando, e ele também passou por uma cirurgia, e além da cirurgia, ele deixa um recadinho pra gente, hein? Vamos acompanhar. Vamos ver. Eu tive um problema de desgaste da cabeça do fêmur, quadril, e eu tive que fazer uma cirurgia. Conheço várias pessoas que também estão passando por esse problema e têm medo de fazer a cirurgia, achando que é um negócio muito agressivo. Então, eu tenho amigos que estão andando aí de muleta, outros quase em cadeira de roda por ter medo de fazer uma cirurgia dessa. E eu digo o seguinte, que a cirurgia é muito tranquila. A minha durou 45 minutos e em um mês eu já estava andando sem bengala. Então, fazendo com profissionais competentes, não tem erro. A medicina já está muito evoluída. Então, aconselho, não sofram por dor. Não sofram. Porque eu operei, não tive mais dor nenhuma, porque antes eu nem conseguia dormir direito. O pós-operatório, perfeito. E aconselho a todos que tiveram com problema, sair do problema fazendo essa cirurgia, tá certo? Tá ótimo, muito obrigada. Fica o recado aí, não sofra com dor. Alguns profissionais, como professores de dança, por exemplo, precisam cuidar bem do quadril para evitar lesões. E este é o assunto que a gente vai conversar no próximo bloco, tá bom, doutor? A gente volta já já. Estamos de volta. Cuidados com o quadril é tema do programa de hoje com o Fabiano Moura Azevedo, que é médico ortopedista especialista em quadril. Doutor Fabiano, antes do intervalo a gente falou sobre os profissionais, né, que trabalham aí
professores de dança, enfim, professores de academia. E para ilustrar, nós temos um depoimento aqui de uma professora de dança, não precisou de cirurgia, mas ela teve que fazer um tratamento no quadril. Vamos acompanhar? E há mais ou menos um ano atrás eu tive uma tendinite no quadril. Fui encaminhada para fisioterapia. No começo, como eu sentia dor, ela fez algumas sessões para alívio, né? Então fez bastante mobilização, alguns aparelhos. E logo em seguida ela já entrou com os exercícios que eu comecei a fazendo em casa com orientação dela. E depois continuei na academia. E depois de algumas sessões, alguns meses, eu já consegui retornar a todas as minhas atividades. E hoje eu tô muito bem, consigo fazer tudo sem nenhuma dor. E foi muito bom. Ai, que bom que a Luciana está recuperada. Obrigada, Luciana, pelo depoimento. Doutor, esses profissionais, professores de dança, professores de academia, além do quadril também, eles podem correr o risco aí de sofrer alguma lesão no joelho, né? Quais os cuidados que esses profissionais devem tomar? Então, tem que ter muito cuidado com o overuso, o excesso, né, de uso e também com a qualidade do exercício que ele está fazendo, que é o que a gente falou. Ser bem acompanhados, ser orientados. E assim, que bom que ela não operou, né? Que bom que a grande maioria das patologias não são cirúrgicas. Que bom. A tendinite, por exemplo, que é uma das mais comuns, ela não teve que operar. Fez uma fisioterapia, deve ter tomado um remedinho e melhorou. Então, muito cuidado com o tipo de exercício que você está desenvolvendo. Porque cada exercício tem uma lesão específica. Você vê, por exemplo, algumas lutas, tênis, tem bastante lesão no quadril. Dança, você utiliza muito o quadril, que esportes que tem muito impacto no quadril tende a ter mais lesões. E você trouxe exemplos também de próteses do joelho, né? Quando precisam ser substituídas, na verdade. Isso é uma artroplastia. Artroplastia, o que significa? Substituição da articulação, uma plástica da articulação. Então, a gente tem a artroplastia do quadril, que a gente citou anteriormente, e essa é a artroplastia do joelho, é uma prótese de joelho. Entendi. Bom, doutor, e já que a gente está falando sobre o joelho, também os cuidados permanecem o mesmo. A alimentação também ajuda a fortalecer ali a região, né? E mais a qualidade de vida e o estilo de vida, isso é o mais importante. O mais importante. E prevenção? Sentiu qualquer sintoma, procura um profissional. Sim, que for contínuo, dor contínua, limitação de movimento, procura um profissional na especialidade. Quando que eu percebo, quando eu devo fazer um check-up geral do meu quadril e quais são os exames que compõem o check-up de quadril? Então, o check-up você vai começar baseado, mesmo se você não tiver nenhuma dor, nenhum sintoma, nessa faixa ali entre 40 e 50 anos. Mas se você tem algum sintoma, não existe idade. Você pode ter sintomas com 15 anos de idade, com 20 anos de idade. Então, é legal procurar, se você está com dor recorrente, é legal você procurar um especialista. Ótimo. Bom, e agora chegou aquele momento de responder as perguntas do Instagram. E se você ainda não acompanha a gente, basta mirar a tela do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da sua TV. Por meio desse QR Code, desse Instagram, você acompanha toda a nossa programação e também consegue ali sugerir algum especialista, de repente, que você quer acompanhar aqui no De Bem com você. Vamos lá, Matheus, coloca para a gente, por favor, as perguntas que chegaram. Vamos lá, doutor, por favor, explica a relação osteoporose e o quadril. Foi a Cristine De Angelis que mandou. Sim, essa relação está bem intrínseca, por quê? Porque a osteoporose, ela acomete principalmente ossos como o fêmur, que faz parte do quadril. O quadril é a conexão entre o fêmur e o acetábulo. E a coluna lombar. Então, a osteoporose é muito importante para a parte do quadril, que são as maiorias das fraturas. Quando o paciente tem muita osteoporose, ele tem fraturas espontâneas do fêmur, que faz parte do quadril. Essa é a relação. Então, percebeu a osteoporose, trata. A osteoporose, ela já é um pouco mais difícil de você perceber, porque você precisa de exames como a densitometria óssea. Entendi. Ou o raio-x, ele vai te dar dicas que esse osso está osteoporótico, mas a densitometria é o exame de escolha. Então, a osteoporose, você realmente tem que procurar numa determinada idade, principalmente as mulheres na menopausa, homens na andropausa, para realizar esses exames e verificarem se tem osteoporose, osteopenia ou um osso normal.
Prevenção sempre. Vamos para a próxima pergunta. Quais atividades oferecem benefícios e quais prejudicam o quadril após os 70 anos? Foi a Josirene que encaminhou para a gente. Tá, as atividades que beneficiam são atividades como hidroginástica, a musculação. A musculação beneficia todo o organismo e todas as patologias em si. A natação. Agora, as que prejudicam são atividades de grande peso ou muito impacto. Então, se você tem uma atividade que você faz um overuse, você faz um excesso dela e tem muito impacto no quadril, você tem tendência a desenvolver uma artrose. Ótimo, muito obrigada, doutor. Obrigada, Josirene. Inclusive, ela falou que está lá com as amigas dela esperando a resposta. Que legal, Muito bom. Eu que agradeço aí, agradeço o convite aí para o programa. Doutor, foi ótima a sua participação. Volte mais vezes. Vamos voltar sim, com certeza. Muito obrigada, Foi um prazer. O prazer é nosso. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!